Então, bem-vindo a todos no canal. Hoje a gente vai conversar com a paisagista Iedes Campese, que está em São Paulo, Iedes? Eu tô aqui pertinho de São Paulo, mas aqui fica na cidade de Mariporã. É pertinho de São Paulo? Eu não sei É direito onde fica. é 20 minutos de São Paulo. Certo. E aí vocês atuam, em Mairiporã, principalmente, ou na região toda? A gente atende muito mais clientes aqui em Mariporã, né, porque aqui na loja a gente tem a parte de comércio também, né. Aí tem a parte de comércio que é lá na frente, aqui no fundo é mais serviços e os projetos de paisagismo. Mas a gente atende bastante também todas as cidades ao redor aqui, Francisco Morato, Franco da Rocha, a gente atende bastante gente de Alphaville, Guarulhos, São Paulo também. Muito bom. E aí o negócio de vocês é a loja e o serviço, como é que funciona? Isso, a gente tem uma estrutura bem grande aqui, e aí a gente meio que dividiu o espaço que a gente tinha para atender, oferecer as 2 coisas para o cliente, né. Se ele quiser, por exemplo, comprar um vaso, se ele quiser ele mesmo fazer um canteiro lá para ele, ele vem até a loja, e aí ele compra tudo que ele precisa: terra, pedra, planta, adubo, fertilizantes, e aí ele mesmo vai lá e faz. Mas tem cliente que não tem essa habilidade, que não tem tempo, então ele quer contratar a gente para fazer esse serviço, né. Aí a gente tem a parte de serviços, de manutenção de jardim, porque aqui a gente está dentro da Mata Atlântica, né, aqui é Serra da Cantareira, perto da represa de Mariporã também. Então aqui a gente tem muitos condomínios que tem, e a maioria, acho que 90% das casas aqui tem jardim. Então a gente oferece bastante serviço de manutenção de jardim também. A gente também faz em Guarulhos, em Alphaville, em São Paulo, a gente atende muito prédio que tem aquela área compartilhada, né, a parte de paisagismo. E aí a gente faz manutenção, faz projeto também, quando tá em implementação ainda, né. Como é que foi a história? Como é que você, de designer, virou paisagista? Então, o meu pai, ele sempre gostou aqui de Mariporã. Quando a gente era criança, ele tinha uma chácara aqui que a gente vinha todo final de semana. A gente nadava na piscina. Inclusive, eu era bem mais morena do que eu sou agora, porque a gente vivia na piscina. E aí ele surgiu uma oportunidade, né? A pessoa que era dona aqui do viveiro estava interessada na chácara dele. E aí ele fez essa troca. Só que quando ele comprou aqui, não tinha estrutura nenhuma, não tinha nem banheiro. A parte onde a gente fazia o atendimento dos clientes, passava, não tinha nem maquininha de cartão naquela época, onde o cliente fazia o pagamento era só um telhadinho que tinha, e aí tinha lago, tinha campo de futebol, tinha, a metade do terreno ainda não, a gente ainda não tinha feito essa expansão, então era uma lojinha que vendia umas caixinhas de planta e só. E aí a gente mudou, né, eu era criança, eu tinha mais ou menos 10 anos quando ele comprou aqui. E aí, ao invés da gente ir pra chácara, a gente vinha pra cá pra loja, então desde pequena eu tive muito contato com as plantas por conta do meu pai, né. Só que naquela época, pra mim criança, sair de São Paulo e vir pra cá, aqui era longe de tudo, não tinha muitas crianças, e aí eu achei chato, né, eu falei: "Eu não vou querer trabalhar na loja do meu pai, eu quero fazer uma coisa que tem mais a ver comigo". Então eu cresci um pouco e falei: "Vou fazer design de interiores". E na faculdade, a gente tinha paisagismo em uma das matérias, né. E aí eu falei: "Ah, legal, se eu fizer paisagismo, eu vou conseguir juntar tudo que eu quero, que é fazer design de interiores e continuar perto do meu pai". E aí eu nunca trabalhei aqui até então. Aí eu me formei, trabalhei em marcenaria, trabalhei um pouco só como designer de interiores, e aí veio a pandemia. E aí eu falei: "Bom, acho que é o momento de eu ficar lá com meu pai, né, não tem, eu tenho que ajudar ele". E aí eu comecei a trabalhar aqui, e aí eu comecei como paisagista mesmo, só que eu fazia os projetos à mão, eu desenhava todas as plantas, demorava um mês mais ou menos para fazer um projeto pequeno, né. E aí eu vi acho que uma propaganda de vocês no Instagram, e aí eu falei: "Nossa, se eu conseguisse ter um programa assim, eu ia conseguir vender muito mais projetos, né". E aí, felizmente foi isso que aconteceu. Aí depois da pandemia a gente teve um crescimento astronômico aqui, mais de 30%, porque a loja ela tem um esquema que dá para você fazer como uma espécie de drive-thru. Você entra, que fica dentro do carro, entra por um portão,
Aí você faz um U, passa pelo meio da loja, não precisa nem descer do carro, e aí você continua nesse U e sai, para sair da loja. Então, durante a pandemia, a gente pôde trabalhar, porque o cliente não precisava ter contato, né, e a maioria dos clientes que vinha naquela época queria hortaliças para fazer a própria horta em casa. Fora os clientes regulares, né, que a gente já tinha, e aqui acho que foi um dos únicos comércios que ficou aberto, que era o único lugar que o cliente podia pelo menos sair de casa sem ter nenhum problema, então ele vinha para cá. Então deu super certo, graças a Deus. Isso foi bom, né, ou pelo menos e deu um impulso também no paisagismo, né, as pessoas começaram a ficar em casa e ver que precisa de planta, né, precisa de jardim, né. Sim, uma coisa que a gente passou a atender bastante também depois da pandemia que eu percebi, era a gente querendo fazer horta na varanda de prédio, ou mesmo fazer um jardinzinho, composição de vasos, gente que morava em prédio, que era um tipo de cliente que a gente não. Né, esse cliente que morava em apartamento, ele vinha para comprar um vaso, comprava uma era para colocar na sala e olhe lá, né, mas aí depois da pandemia, nossa, até amigas minhas falaram: "Não, eu quero fazer uma horta lá na minha varanda que eu vi que fica legal". E isso gera projeto também, assim, de jardim na varanda do apartamento? O que assim, na minha opinião, o que vai definir se o cliente quer um projeto, se ele precisa de um projeto ou não, é a ideia mais ou menos é o desejo dele, né. Então, por exemplo, tinha essa minha amiga, ela falou que ela queria fazer uma horta, mas ela queria um negócio rápido e simples de cuidar. Então a gente fez vasos de parede, escolhemos a parede que mais batia sol lá, a gente colocou os vasos na parede e ela escolheu as ervas, as hortaliças que ela queria colocar, e ficou assim, simplesmente assim. Então não precisou de projeto. Só que teve um cliente que ele queria criar um ambiente, né, com horta também. Então aí a gente teve que fazer um projetinho, colocar deck no chão, aí em volta do deck a gente colocou pedra branca para dar um acabamento, aí não podia ser um módulo simples, porque ele queria que ficasse como uma espécie de escada, assim, então a gente teve que fazer um móvel na marcenaria, com vários degraus, assim, para ele colocar a horta dele, aí é um serviço um pouco mais complexo, né, e como a gente nunca tinha feito e o cliente não sabia se ia dar certo a ideia dele, eu falei: "Vamos fazer um projeto, que aí você vai conseguir visualizar melhor", entendeu? Entendi. E como é que funciona o esquema de projeto? Você faz o projeto, você cobra o projeto, como é que seria seu fluxo de trabalho, assim? Então, se por exemplo, porque isso vale não só para jardins em varanda, né, para canteiros pequenos também. Se o cliente fala assim: "Olha, eu tenho aqui a fachada da minha casa, eu já tenho um jardim, eu quero que você faça a manutenção", aí não tem projeto. Mesmo que a gente troque várias plantas, a ideia principal ela já está definida, né, que já é o próprio espaço que o cliente tem, ele quer só melhorar aquilo, então a gente normalmente não faz projeto. Mas tem cliente que fala assim: "Não gosto, quero mudar tudo". Aí a gente faz um projeto. Porque o mais importante nesse projeto que eu ofereço é mostrar, eh, como que vai ficar o ambiente que o cliente já está familiarizado. Então eu construo a casa do cliente, é uma das partes que mais demora no meu projeto, porque eu construo a casa. Primeiro eu construo a casa, coloco o muro, portão, eu coloco a maior quantidade de detalhes que eu consigo para o cliente, quando o cliente olhar e falar: "Tô reconhecendo aqui o cantinho da minha casa". E aí, por último, eu entro com paisagismo no projeto, né, no programa. Nem sempre precisa de projeto, né, e quando eu tenho um projeto, assim, desses grandes que eu tenho que fazer a fachada da casa, aí eu costumo cobrar. Quando é projeto simples, rapidinho, que eu consigo fazer em um dia, normalmente eu não cobro. E quando é cliente antigo meu também, eu não costumo cobrar. Teve um cliente que foi um dos meus primeiros clientes, o projeto dele eu fiz à mão, naquela época inclusive, eu fiz a fachada da casa dele, e aí passaram-se alguns anos, o projeto dele ficou lindo, né, mesmo que tenha sido feito à mão, ficou super legal. E aí a parte de baixo da casa dele, que ainda nem estava construída naquela época, ele falou: "Quando eu terminar aqui, que eu fizer a piscina, que eu fizer a churrascaria, eu quero que você volte, porque eu vou fazer um jardim vertical". E aí o que aconteceu, ele terminou a casa dele, me chamou para fazer o jardim vertical, e aí eu fiz o projeto do jardim vertical no software, e não cobrei pelo projeto, porque ele já era cliente antigo meu. E aí ele falou: "Nossa, você melhorou demais, assim, a apresentação do projeto, né". Eu falei: "É, o software ele ajuda demais, assim, né, fora a rapidez que eu consigo fazer agora que eu peguei mais prática, né".
Mas é o mesmo cliente, eu fiz o projeto à mão e depois eu fiz um projeto com o software para ele. E ele percebeu que ficou melhor, isso é legal, né. Como é que é a reação dos clientes quando você mostra lá o projeto feito Ó, com Visual Plan? quando eu ganhei uma vez o primeiro prêmio, agora eu não vou lembrar exatamente que ano que foi, acho que 2023. Aquele projeto que eu falei que eu tinha escolhido um projeto, nem era o meu projeto favorito, né. A cliente tem um quintal muito grande, e ela tinha um filho pequenininho e ela queria colocar milhares de coisas naquele jardim. Então eu fiz espaço para colocar fruta para atrair os animais que tinha lá, macaquinho, tucano, eu fiz uma casinha de brinquedos, eu fiz um balanço, eu fiz pomar, eu fiz, tipo um jardim encantado, que é aquele caminho caminho de pedra. Eu coloquei tudo que podia naquele espaço. Quando essa cliente viu, ela chorou, ela ficou tão emocionada que ela até chorou. E assim, graças a Deus os meus clientes sempre falam: "Nossa, ficou perfeito, que lindo". E os renders também, eu sempre coloco eles nas últimas páginas da apresentação do projeto, justamente para criar essa expectativa, né, e fica muito bonito. Sempre os clientes falam que, assim, não dá para melhorar, fica muito bom. É um cliente ou outro que pede para eu fazer alguma alteração. E assim, no esquema, né, de vocês, de funcionamento, você tem então 3 áreas aí na sua empresa, né, posso dizer assim. Você tem a loja, você tem projeto e você tem manutenção. Como é que você concilia isso? Você tem uma equipe muito grande? Como é que funciona? A gente tem uma equipe aqui de mais ou menos 15 pessoas, né, são mais ou menos 15 pessoas que trabalham aqui com a gente. E aí tem o meu primo Rogério, que ele é extremamente fundamental. Ele foi uma das pessoas que entrou depois que meu pai abriu, eu acho que foi mais ou menos 1 ou 2 anos depois que ele entrou aqui, e desde então, ele é como se fosse o gerente. Mas, por exemplo, a minha especialidade é mais criativa, né, eu sou mais da parte de criação mesmo, que é de projeto. Algumas coisas eu ainda não tenho a experiência que ele tem para executar. Então, por exemplo, digamos que eu coloquei uma fênix, uma palmeira muito grande nesse projeto. Ele olha pra fênix e ele sabe o tamanho do buraco que ele vai ter que fazer, a quantidade de terra que ele vai precisar, qual tipo de transporte essa planta vai ter que ter, porque uma vez eu coloquei uma palmeira imperial num projeto, e aí ele falou: "Tá, mas você lembrou que vai ter que, a gente vai ter que alugar um guindaste?" Eu falei: "Imagina, isso nunca nem passou pela minha cabeça, achei que era só colocar no caminhão e levar". E é ele que é o mais encarregado de fazer essa parte, tanto de manutenção. Aí eu passo para ele, né, eu falo: "Ó, a gente vai fazer isso nesse espaço", mostro as fotos do local, e aí ele fala: "Ah não, então esse aqui vai precisar de guindaste, esse aqui a gente consegue levar no caminhão", a gente aí ele já calcula de cabeça também mais ou menos quantos dias a gente vai levar para fazer aquele jardim, para calcular o preço da mão de obra. Tem muita coisa que eu já consigo fazer sozinha, né, mas eu prefiro que ele aprove, né. E você acompanha a obra, você pessoalmente, assim, quando vai executar? Mas, sim, de todos os meus jardins eu acompanho. E vo tem que ter um acompanhamento mesmo, né. E fica depois que está executado, fica de acordo com o projeto, assim? Você consegue bater o olho e fala: "Nossa, ficou igual"? Tem projetos que ficam exatamente iguais, mas é difícil, né, porque que nem eu fiz dos últimos projetos que eu fiz, o cliente pediu para fazer um pomar em um talude que ele tem lá. Aí ontem a gente fez uma ligação em vídeo para poder mostrar o software funcionando, né, girando a imagem do 3D para ele ver, e aí eu falei: "Ó, mas lembra que quando a gente fizer esse jardim, essas árvores não vão ser desse tamanho, né". Falei: "Se a gente for colocar árvores desse tamanho, a gente vai precisar de 2 guindastes, um para levantar um guindaste e o outro para levar o guindaste com a planta, porque o terreno dele é muito íngreme e é muito longe da rua". Aí ele falou: "Ah, não, sim, eu entendo". Aí eu falei: "Eu coloquei aqui o projeto, pra você ter uma ideia de como vai ficar depois que as árvores crescerem, né". E aí quando você faz o render, e aí você vai fazer a foto do último dia do jardim, quando ficar pronto, esse tamanho, essa diferença, o tamanho diferente das plantas causa um impacto, né. Ainda mais quando é um pomar, que as copas são grandes e tem já fruta nas árvores. Mas assim, se é um jardim que não tem árvores de grande porte,
Ou se não é uma coisa que mudou muito drasticamente a imagem, aí fica bem parecido mesmo com os render, tá bem fiel. Legal, legal. Eh, agora, eh, você tá como é que foi começar com o setor de projeto? Porque a loja não tinha isso, né. Você teve que em algum dia convencer alguém, como é que foi o processo para A tomar gente esse passo? a gente fazia muito orçamentos, como é que eu posso dizer? Orçamentos incrementados. Então, antes de eu chegar, eu falo com o meu primo, né, eu falava: "Você fazia projeto já, só que você não sabia que estava fazendo um projeto", porque ele desenhava na folha de sulfite, então ele fazia lá, um retângulo que era o canteiro, aí de azul, ele colocava lá o que ia ser as dracenas, por exemplo. Aí de verde ele pintava a área de grama, entendeu. Então ele fazia do jeito dele uma planta baixa, né. E aí para fazer o cliente entender, ele pegava fotos das plantas reais e mostrava, falava: "Ó, imagina que aqui na frente do muro vai ser essa dracena essa aqui é a foto da dracena, a grama vai ser essa. Aí a gente vai fazer essa curva aqui com pedra branca". É uma espécie de projetinho, né. Só que aí depois, quando eu entrei, eu tive muita sorte, porque o meu primeiro projeto foi um projeto gigante de uma amiga minha que tinha uma casa em Alphaville, e aí, eu falei: "Olha, eu vou fazer", foi aí que eu senti a necessidade de ter um software, porque eram tantas elevações que precisava para ela poder aprovar, que eu não estava dando conta, né. A gente acabou que foi 3 meses e eu ainda não tinha conseguido entregar todas as elevações que ela precisava para fechar. Mas ela, por ser minha amiga, falou: "Ai, cansei, faz aí o que você achar melhor, não quero mais ver a imagem, eu quero que fique pronto". Aí eu falei: "Tá bom", né, aí eu falei: "É, não, realmente não vai dar, se der certo, eu continuar como paisagista mesmo, eu vou precisar de uma ferramenta que otimize meu tempo, né". E aí foi assim, o primeiro projeto que eu comecei foi assim. Agora a otimização do software, assim, você tem o render, você tem a planta baixa, você usa tudo, você tem as quantificação, orçamento, como é que você usa em que situações você usa o programa? Eu uso o programa para as medidas, né, eu coloco lá as medidas do espaço, as medidas da casa. Pra fazer o orçamento, eu aprendi da pior forma possível que, um orçamento de planta, você nunca pode confiar nas medidas, né. Porque o que que acontece? Digamos que você tem uma área lá que você vai plantar a grama preta, e a grama preta ela é vendida por caixa. Então a gente tem aqui o cálculo que o próprio fornecedor passou pra gente. Para você conseguir cobrir uma área com grama preta e ela ficar bem fechadinha, sem buracos, você precisa de 12 caixas, né. E aí eu fiz o cálculo de uma área e coloquei 12 caixas por metro quadrado. É isso que a gente precisa, 12 caixas por metro quadrado. Só que chegou lá no terreno, tinha buraco, o terreno não era nivelado, e aí a gente foi vendo que a gente começou a usar mais de 20 caixas por metro quadrado. Por quê? Porque dependendo do fornecedor, dependendo do clima, dependendo da quantidade de sol que aquela grama recebeu, ela vai naturalmente crescer um pouco mais afastada. Na hora do plantio, para ela ficar bonita, você vai dar uma espremida nela. E aí você, sem perceber, você vai aumentando a quantidade de caixa que você vai usar para aquele mesmo espaço que você já tinha calculado, entendeu? Isso acontece com qualquer planta, acontece com menos com grama, grama comum, né, que vem os tapetes, que aí não tem nem muito como você apertar, é o tamanho do espaço é a área quadrada do tapete, né. Mas assim, se você for plantar, eh, pinho de ouro, bromélias, que você for calcular exatamente pela área, pode ter certeza, ou vai sobrar ou vai faltar, nem que seja uma muda, né. Então a gente vai mais, é aí que o meu primo entra de novo, pela experiência, né. Eu sempre mostro a foto do terreno para ele e falo: "Olha, eu acho que aqui vai caber umas 20 bromélias, por exemplo". Aí ele vai falar: "Bom, você considerou que tem raiz de árvore passando aí por baixo? Talvez a gente não consiga fazer o buraco exatamente com 20 centímetros de distância de cada, né, então aí a gente tem que ver na hora do projeto o que que acontece". Quando eu entrego o projeto, eu sempre coloco para o cliente: "Todas as unidades de plantas desse projeto podem sofrer alterações para mais, para menos. Se for o caso da gente precisar de mais planta, você vai ser avisado e depois da sua aprovação a gente vai trazer mais plantas.
E pode sobrar também, se sobrar a gente vai devolver o valor que você, pagou, né, porque essas coisas é de praxe, 100% dos projetos têm alteração de quantidade de plantas. No final lá da execução. Mesmo medindo tudo, com precisão. Sim. Tá certo. E agora, passou pandemia, deu esse boom de crescimento e tal, o que que você está vendo no mercado, assim, qual que é o movimento que o mercado está fazendo? Você consegue ver tendências, mudanças? Olha, eu acho que no na nossa área, no nosso setor de jardinagem, né, eh, a pandemia foi muito bom pra gente, dava pra ver até na televisão, no jornal falando do crescimento que essa área teve durante a pandemia, só que agora, as coisas estão ficando muito mais difíceis do que antes até da pandemia, né, eu percebi que o pessoal tá literalmente fazendo só o necessário, né. Tendências de paisagismo, eu tento acompanhar muito, assim, mas os meus clientes, pelo menos, eles têm, eles já sabem mais ou menos o que eles querem, né, eles não seguem muitas tendências, assim. Mesmo porque depois das tendências, quando você faz um jardim, ele tem que durar pelo menos aí uns 10 anos, eu acho, né, um layout composto para aquela fachada, para aquele cliente. Ele tem que ter um mínimo de duração para o cliente poder apreciar aquilo, né. Então eu tento fazer pra uns 10 anos, assim, sem que o cliente tenha nenhum tipo de problema. E aí, quando você vê tendências, elas passam muito mais rápido do que isso. Então eu não costumo acompanhar tendências, né, o que que tá na moda, plantas que estão na moda. Não acho que isso é válido no paisagismo. Mas em relação ao que está acontecendo no mercado agora, é preocupante, né. Esse ano eu acho que eu fiquei um pouco mais de 3 meses sem fazer projeto nenhum, e a gente está no meio do ano, então é muito preocupante, né. Graças a Deus a gente sempre está fazendo muitos serviços, muitas manutenções, e é isso que ajuda, porque mesmo o comércio diminuiu bastante, assim, tá preocupante. Mas é um movimento da economia, né, isso não é uma questão do paisagismo, né. É, a economia de modo geral, né. É que aqui, a gente tinha, era como eu posso dizer, tipo, era sazonal. A gente sentia sempre em uma determinada época do ano uma queda normal nas vendas, né. Começo do inverno, por exemplo, é normal cair o faturamento. Janeiro, o pessoal tá todo endividado, matrícula de filho, impostos, enfim, também a gente sentiu uma diferença, mas era só nessas 2 épocas do ano, né. Era em janeiro, fevereiro a gente já começava a notar que estava melhorando de novo, aumentando de novo, e aí começava comecinho do inverno, que aqui fica frio, mas fica mais frio e fica frio um pouquinho mais cedo do que no centro da cidade, né. A gente também sentia, mas assim, logo depois a gente já via que voltava ao normal. E aí no final do ano aumentava, todo mundo queria fazer jardim, tinha 2, 3 jardim para fazer por semana. E do final do ano para cá, despencou, despencou mesmo, bastante. Caiu, não voltou. Não voltou. É, aí você tem um cenário de economia do país que pode estar atuando, né. Mas agora daqui a pouco chega setembro, deve ser uma época que volta a ter serviço, assim. Tomara, espero que sim. É, nunca acaba, sempre tem altos e baixos, mas tudo vai continuando, né. Ah, sim, com certeza. E do ponto de vista da empresa, começar a fazer projeto igual você está fazendo e tal, você acha que valeu a pena? O setor vamos dizer, lucrativo dentro da empresa de vocês? Ah, sim, né, quando a gente começou a oferecer projeto, a gente começou a pegar, uns jardins com um valor bem mais considerável, né. O primeiro jardim que eu peguei, eu acho que foi o terceiro ou quarto maior valor que a gente já tinha pego aqui. A gente conseguiu antigamente, há uns, sei lá, uns 10 anos atrás, a loja fazia aquela licitações, a gente participava de licitações, e aí uma vez a gente pegou um serviço muito, muito grande no horto florestal pela prefeitura. Foram 4 meses de serviço. E aí quando você somava o valor total, esses 4 meses de serviço dava um valor
um pouco maior do que o jardim que eu consegui entregar na primeira vez. Então você imagina, um jardim que a gente demorou uma semana para fazer, a gente ganhou um pouco menos do que um serviço de 4 meses, né. Então quando a gente conseguiu oferecer um projeto, abriu portas, né, a gente começou a alcançar lugares que a gente ainda não alcançava. Quer dizer que vale a pena investir no projeto, né, mas também não é fácil, né. Você tem um investimento a fazer, né. Ah, sim, claro. Eu acho que no meu caso, principalmente, o que mais foi complicado para mim conseguir conciliar era porque enquanto eu tinha projetos para entregar, eu tinha que aprender a mexer no software. Tanto que eu demorei muito para fazer o primeiro projeto no software, porque eu ainda não me sentia segura, né. Aí eu acho que a primeira coisa que eu fiz no software foi um projeto da minha cabeça, assim. Desenhei uma casa lá e falei: "Eu vou tentar criar aqui alguma coisa". Não consegui terminar, e aí apareceu um projeto de uma cliente que estava assim, estava propício para eu fazer aquele projeto através do software. Era uma casa recém-construída e só existia a casa. O terreno dela era reto, nivelado certinho e não tinha nem grama, estava tudo no chão, na terra batida. Aí eu falei: "Não, agora eu vou fazer no software nem que eu demore". Falei pra cliente: "Ó, eu tô com outros projetos", eu não estava. "Eu tô com outros projetos, eu vou precisar de um mês mais ou menos pra conseguir entregar o seu, que eu tenho projetos na frente". Aí ela falou: "Ah, sim, a gente ainda vai fazer a parte de acabamentos de dentro da casa, então a gente não tem tanta pressa". Eu falei: "Então tá bom". E aí eu acho que eu demorei mais ou menos isso mesmo pra conseguir entregar o projeto dela, um mês. Porque ao mesmo tempo que eu fui aprendendo a mexer no software, eu falei: "Não, esse projeto eu vou entregar o 3D dele, eu vou fazer pelo software, não vou nem pegar prancheta de régua de nada, eu vou fazer tudo no computador". Aí eu consegui. Aí depois que eu entreguei eu percebi, né, eu falei: "Pô, não era nada difícil, era só eu ter insistido mais um pouco, né". E aí depois desse todos eu passei a fazer pelo software. No final aprender é uma decisão, né, você tem que decidir: "Vou fazer", e aí não é tão difícil, parece, né. É, então, e o pessoal do suporte, nossa, eles foram muito, muito legais comigo. Toda pergunta que eu tinha, eles respondiam, aí se eu ficava, assim, uns 3 dias sem mandar mensagem, eles mesmos falavam: "Yes, tá tudo bem, precisa de alguma ajuda?". E aí foi bem mais fácil. Legal, legal. E irrigação? Você faz irrigação? Você sente a necessidade de ter um projeto de irrigação junto com o paisagismo? Olha, os clientes sempre perguntam, né: "Ah, e a parte de irrigação, irrigação automática?", porque sempre a gente faz questão de falar várias vezes para o cliente: "Olha, uma vez que a gente colocou a planta aqui, você tem que regar essa planta, né". A maioria das plantas, canteiros mais com plantas rasteiras, assim, coisas mais delicadas, precisa de 2 regas por dia, né, porque aí eu falo: "Não adianta nada você gastar todo esse dinheiro para fazer o projeto e não regar a planta, você precisa regar ela pelo menos 2 vezes por dia, principalmente nos dias que tá mais quente". Aí o cliente fala: "Ah, mas é chato, demora, eu não quero". Aí a gente fala: "Você pode fazer a irrigação automática". A nossa loja não oferece a instalação da irrigação automática, né. Na faculdade eu aprendi mais ou menos como que eu digo mais ou menos porque naquela época já era um outro formato, né, agora já está bem mais evoluído. Mas a gente aprendeu como que é o cálculo de distribuição de água que você tem que fazer, o que que você vai precisar, pontos de água, pontos de saída de água, enfim. A gente não oferece a instalação da irrigação automática. Pelo software eu consigo colocar os pontos de água que o cliente, vai utilizar, né. Onde que eu já utilizei, que eu mesma utilizei a irrigação automática? Em jardim vertical. Mas ela é completamente diferente de uma irrigação para um jardim comum, né, a irrigação automática de jardim vertical, ela fica na vertical, né, e normalmente a empresa que vende os materiais para instalação já vende junto a as mangueiras, os bicos de saída de água, o próprio aparelho, o timer, né, que você coloca na torneira para ele ligar e desligar sozinho. Então essa eu já fiz. Eu já só que assim, não fui eu que eu comprei ela através da empresa, né, da empresa do módulo do jardim vertical mesmo. Essa foi a única que eu fiz, mas a gente não faz irrigação automática aqui ainda. Não é uma Eu coisa acho que você acha que vale a pena estudar e então, incorporar? é, eu acho que ela é muito trabalhosa, a parte de instalação dela, sabe.
A gente tem muitos serviços, então o nosso jardim, o nosso tempo no jardim, ele tem que ser muito bem aproveitado, tem que ser rápido, porque com certeza no dia seguinte, a equipe que estava fazendo a execução do meu jardim já vai precisar ir para outro lugar, né, atender outro cliente. E aí a parte de irrigação automática eu acho que ela deixa isso bem mais lento. Quando o cliente fala: "Não, então eu vou querer fazer a irrigação automática", o que a gente faz? Se for um cliente que teve projeto, eu costumo colocar, fazer os pontos de água, né, eu calculo onde as melhores saídas de água e o caminho que a mangueira vai ter que passar para chegar até a planta ou até a área que vai distribuir a água, então eu faço essa parte para o cliente. Mas, já aconteceu de eu fazer esse tipo de cálculo e o cliente falar: "Ó, o cara da irrigação aqui falou que para o tipo de irrigação que eu quero comprar dele, outro caminho seria melhor". Então a única coisa que eu faço é passar o projeto para a empresa e ela mesma calcula onde que vai ser melhor. Se for irrigação que vai ficar enterrada, a empresa de irrigação faz ali os pontos primeiro e depois eu entro com o jardim. Quando a irrigação de É, na implantação o jardim é o acabamento, né, a irrigação tem que ser instalada antes. depende, tem irrigação que consegue ser instalada depois. Tem uma opção acho que de não é sprinkler que fala, é aquele que fica no chão. Aspersor? Aspersão? Isso, acho que é isso daí. Eu já tive um cliente que ele fez a irrigação automática depois. Porque até então ele ia morar no local, e aí ele falou que ele queria regar, né, ele falou: "Não, eu gosto de fazer isso, eu mesmo vou regar". E aí o que que aconteceu? Ele teve que mudar de casa, ele teve que morar no centro da cidade. E aí ele falou: "Ah, agora eu não vou conseguir regar, então eu vou colocar uma irrigação automática". E aí depois, isso foi acho que 1 ou 2 anos depois que eu já tinha entregado o projeto para ele, aí ele falou: "Ah, eu fiz a irrigação automática aqui, Edson, tô te mandando para você ver". Ele me mandou um vídeo que tinha lá esses aspersores em várias áreas, assim. Era uma irrigação automática simples, mas ele conseguiu fazer depois que o jardim já estava instalado. Tá certo, mas você acha que dá para fazer um jardim? Você acha que vale a pena para o cliente fazer um jardim sem ter um sistema de irrigação? Ah, eu acho que o ideal é ter um sistema de irrigação, né. O risco de perder as plantas é muito grande, né. É, é. E Você tá assim, você tá na serra na Mata Atlântica e você tá na região da Cantareira, quer dizer, aí chove muito. Como é que é o regime de chuva? Você tem uma época seca muito grande, assim? não, aqui o clima é bem parecido com São Paulo. A diferença maior, assim, é que a sensação térmica aqui, ela é sempre mais fresquinha, justamente por conta da quantidade de árvores que a gente tem, né. Mas se, por exemplo, se chove em São Paulo, normalmente aqui também chove. Se aqui não chove, em São Paulo normalmente também não chove. É muito raro você ter essa diferença. Então aqui, inverno aqui é bem seco, né. Chove muito no começo do ano e dá aquelas tempestades que chega as plantas ficam bem por 2 dias, assim, sem precisar de rega, de tanto que chove. Mas é mais no começo do ano mesmo, essa época de chuvas. Legal. E como é que vocês divulgam o trabalho de vocês? Assim, como é que você faz propaganda? Ou só recebe cliente no boca a boca? Como é que funciona? Pelo tempo que a gente já tá aqui, né, acho que daqui a pouco vai fazer 30 anos que a gente tem a loja. Agora deve ter entre 27 e 28 anos essa loja deve ter. E aí o que que aconteceu? A região cresceu junto com a loja. Quando eu tinha a loja aqui, tinha pouquíssimos comércios e tinha os condomínios, né. Devia ter, vai, 3 condomínios grandes. Agora a gente já deve ter mais de 10 condomínios. Então, foi crescendo com o tempo junto com o entorno. E aí o que que acontece? A maioria dos nossos clientes são clientes de longa data já, né, graças a Deus a gente tem uma equipe muito boa, então a gente consegue fidelizar muito bem esses clientes. E aí o que acontece? Um cliente montou um jardim e o vizinho viu, e aí o vizinho indica. É o que mais acontece, essa é a forma natural de divulgação que a gente fala, né. A gente aqui precisava dar uma melhorada na divulgação pelas redes sociais, né, a gente tem o nosso Instagram da loja, mas assim, a gente faz divulgação praticamente todos os dias, mas isso está voltado mais para o comércio, porque a divulgação dos serviços, ela tem que ser mais planejada. Então tem que ter o quê? Teria que ter um antes e depois, né, tanto da execução de projeto quanto da de manutenção, que dá uma diferença também. E a gente é tão corrido que a gente mal tem tempo de fazer isso. E aí tem a parte de edição de vídeo também, que a gente não tem uma pessoa ideal para fazer, mas assim
sem a gente divulgar, graças a Deus, a gente já tem tanto serviço, eu fico até com medo de quando a gente resolver divulgar, como é que a gente vai dar conta, entendeu? Se der certo. Aí eu Mas tenho a minha também do Instagram, que é mais como se fosse um portfólio, né, eu coloco lá as imagens do antes e depois que eu consigo. qual que é essa página no Instagram? Eu A acho que minha eu não. Hã? a minha página Sim, pra é gente divulgar. Iedes Paisagismo. Iedes Paisagismo, deixa eu ver. É isso mesmo, Iedes Paisagismo, @Iedes Paisagismo. Legal. Tem antes e depois lá, tem projetos? Tem fotos de antes e depois, tem fotos só do projeto. Tem alguns projetos que eu faço o projeto e não faço a execução, quando é, por exemplo, um projeto muito longe daqui, né. Aí eu consigo fazer o projeto por aqui e a execução o cliente faz lá com a loja que ele encontrar, e aí só tem a foto do projeto no caso, né, não tem o antes e o depois. Podia pedir os antes e depois da execução, mesmo os longes, né, que aí tudo é portfólio, né. É, mas é que eu fico meio insegura de postar uma foto de um jardim que não fui eu que fiz, né, porque a pessoa que vê no Instagram, sei lá, mesmo que eu coloque esse jardim não foi executado por mim, ela vai associar comigo porque tá na minha página, né. Aí eu fico um pouco insegura de pedir. Mas a gente tem bastante, jardim que eu executo e que eu posso divulgar, né. É porque, de novo, essa parte de fazer a divulgação nas mídias sociais, ela exige um tempo muito maior, né. Você tem que fazer uma apresentação, você tem que editar a foto, aí você tem que colocar o logo, isso leva tempo também, então demora um pouco. E você tem algum projeto? Eu queria ilustrar a matéria com algum projeto que você fez e que você acha que tenha ficado mais legal, assim, que vale a pena Ah, eu a tenho gente vários. falar um pouco, né. Tenho. Eu queria que você falasse, pensasse em um projeto para mandar pra gente e falasse um pouco sobre ele, né, para aproveitar a nossa conversa. Tenho sim. Eu acho que eu poderia falar deixa eu ver, desse último projeto. Esse último projeto foi a Geisa que me ajudou, porque ele tem um talude no fundo, e eu nunca representei até então eu nunca tinha feito um projeto que tivesse um terreno desnivelado, né, eu sempre fiz os projetos reto, mesmo que fosse ó, que nem aquele projeto que eu ganhei o concurso, ele era super inclinado, da rua até chegar na casa dela era um ângulo de inclinação gigantesco, assim, e eu fiz ele reto, né. Mas aí agora eu resolvi fazer esse projeto com esse talude e ficou super legal, porque ficou muito idêntico ao terreno, assim. Até a o pouquinho de construção que ele tinha lá eu coloquei, que era uma casinha de ferramentas com os muros bem altos, assim, e aí quando ele olhou ele falou: "Nossa, mas parece uma foto do lugar", eu falei: "É, ficou bem igual mesmo". A gente pode falar desse projeto. E como é que foi esse projeto? Como é que foi a solução? Quais que foram as dificuldades? Aonde foi o projeto? Esse projeto ele fica aqui em Mariporã, num condomínio que deve ficar mais ou menos, sei lá, uns 5 quilômetros daqui da loja, é bem pertinho. Qual que é o problema desse cliente? Ele comprou um terreno muito grande, e aí, justamente por ser área de Mata Atlântica, tem uma porcentagem de árvores que você tem que deixar no seu terreno, né. E aí ele não conseguia escolher aonde que ele ia fazer a limpeza para deixar a casa dele. E aí o que ele fez? O terreno todo dele era muito íngreme, e aí ele, fez a terraplanagem, deixou a parte de baixo reta, então ele fez como se fosse 2 patamares. E no final do último patamar, ele decidiu manter a inclinação do terreno. E aí, foi aí que os problemas dele começaram a aparecer, porque no meio do terreno, ele falou que ele ia colocar a casa, porque ele achou que se ele colocasse a casa no final do terreno, ele ia ter que deixar o carro na parte de baixo e ele ia ter que andar muito para chegar até a casa, então ele fez a casa no meio. Quando ele fez a casa no meio, ele falou: "Eu achei que ia me ajudar, só que aí piorou, porque eu não sabia se era melhor colocar a parte de lazer para baixo, piscina, área de churrasqueira, e deixar em cima para fazer o pomar, a parte mais de jardinagem que ele queria. E aí ele falou: "Aí eu decidi contratar uma pessoa profissional para me ajudar com isso, né". Só que assim, passaram muitos anos desde que ele tinha comprado o terreno,
E ele ficava vendo que a única coisa que ele fazia era a limpeza do terreno dele, que toda hora ele tinha que limpar. E ele falou: "Além de tá passando tempo, eu estar gastando dinheiro com esse monte de limpeza e o terreno não tá evoluindo nada, eu não tenho a menor ideia de onde começar, do que fazer", né. E aí ele falou: "Não, vamos então começar pelo paisagismo". E aí a gente foi lá e a gente viu que ele já tinha um pergolado de plástico que ele comprou. Pergolado tinha um terreno gigante, assim, o tamanho de 2 campos de futebol e um pergolado minúsculo no canto. Aí eu falei pra ele assim: o que que você pretende fazer nesse pergolado? Você vai fazer uma área de pra tomar café?" Ele falou: "Eu quero fazer um orquidário". Eu falei: "Mas só vai caber uma orquídea, porque é muito pequeno". Ele falou: "Não, a gente pode trocar, eu compro mais um". Aí eu falei: "Eu posso mudar ele de lugar?" Aí ele falou: pode mudar ele de lugar". E aí a esposa dele, falou que ela gostava muito de meditar, no meio da natureza, se dava para criar um lugar onde ela pudesse ter, o tapete de meditação e que ela queria que ficasse virado lá para o leste, se não me engano, acho que era onde tinha o pôr do sol. E aí, eles foram me passando as ideias: "Ah, eu quero um pomar, eu quero uma horta, quero uma área de meditação, quero ter um orquidário. Ah, eu quero ter 2 oliveiras, porque elas simbolizam, prosperidade. Ah, eu quero ter uma árvore bem grande, de abacate, que sempre foi meu sonho ter um abacateiro". E aí foi assim que eu fui construindo o projeto. Inclusive uma curiosidade desse projeto é que o cliente fez a planta baixa do projeto, ele fez um curso de jardinagem, e aí ele pegou uma folha de caderno, desse caderno pequeno, e desenhou tudo que ele queria colocar lá. Então ele fez um caminho de pedras, aí lá no barranco, no Tapumideira, ele colocou todas as frutíferas que ele queria, e aí ele me deu o desenho e falou assim: "Ó, você não precisa fazer igual o que tá aqui, mas eu queria que você colocasse tudo isso, né". Tinha até de ora pro nobis, tinha pé de açaí, aí o pé de açaí eu coloquei e falei pra ele, foi logo no começo, eu mandei uma foto pra ele, né, aí o pé de açaí ele pode crescer, acho que até 20 metros, é uma planta muito, muito alta. E aí eu falei pra ele, eu falei: "Ó, eu só acho que o seu açaí vai ficar meio desproporcional". Então tinha o terreno dele, e aí parecia um satélite em cima da casa. O açaí era tão grande, ele falou: "Não, tira esse açaí daí, pelo amor de Deus, volta, coloca um pé de mamão". Aí foi assim. Aí ele ficou muito feliz com o projeto, né, ele gostou de cada parte, pediu pra eu alterar acho que 2 plantas que ele viu na rua e queria acrescentar. A gente trocou o buchinho bola pelo camarão amarelo, e foi essa alteração que eu fiz no projeto dele. Aí agora ele falou pra gente já começar fazendo pomar. Mas ainda não está executado. Você tem só Não. o projeto. É, Você o tem projeto fotos do lugar, como é que está hoje? tenho, tenho. O projeto dele tem muita alvenaria que vai precisar ser feita antes do paisagismo, né. Então ele vai ter um caminho de tijolos lá que ele vai ter que construir, as hortas dele e os canteiros das oliveiras, elas são suspensas, né, então ele vai ter que construir também tudo de tijolinho. Ele vai ter uma espécie de caixa de areia, onde vai ser a área de meditação, que ele também vai ter que construir a caixa de madeira, vai ter que encher ela de areia. Ele precisa mudar o pergolado, né, que aquele pergolado dele é muito pequeno, eu não sei se ele vai incluir mais um ou se ele vai decidir fazer um maior. Então tem muitas coisas que ele precisa fazer antes da gente começar definitivamente com um projeto de paisagismo, mas ele tá tão ansioso que ele falou: "Ai, mas o pomar vai ficar longe da parte de que vai construir, não dá pra gente começar?" Eu falei: dá pra gente começar, você vai ter que ser cuidadoso, não deixar sujeira de construção afetar as plantas, mas realmente ela tá distante da maior parte de alvenaria, então dá pra começar". Aí ele falou que já quer começar pelo pomar. Mas vai ficar mais legal depois que estiver pronto, né. Agora essa coisa do 3D é interessante, né, porque você consegue colocar a planta e provar para o cliente visualmente de que ela não cabe no lugar, né, ou que vai E ficar estranho, né, exatamente, como que eu ia falar pra ele que o açaí dele ia parecer uma torre Eiffel no meio do terreno dele, né? até sem agredir a pessoa, né, você fala: "Ah, isso vai ficar ruim", né, você tem que ser delicado, né. Não, e tem cliente que assim: "Ah não, porque o meu tio tem um pé de açaí, e é o meu sonho ter um pé de açaí. Então tá bom, a gente vai colocar o pé de açaí". Só que aí se ele quisesse mesmo, eu ia sugerir dele colocar na parte de baixo do terreno dele, que ele comentou comigo que ele tinha um carvalho lá, que ele estava morto, e ele gostava muito daquele carvalho e ele não teve escolha a não ser cortar o carvalho, e o carvalho é uma árvore muito grande, né. O pé de açaí ele é um coqueiro, ele não ia ter aquela copa majestosa, mas em relação à altura,
eh, não ia mudar muito, né, então eu ia sugerir ele colocar o açaí lá embaixo, para não ter essa desarmonia, né, na parte do pomar dele. Mas é assim que ele viu, ele falou: "Não, eu entendi, não precisa mais de açaí, não quero mais". É grande demais, não cabe, né. Ele tem que comprar um terreno para botar o açaí dele, né. Mas já dá uma noção de processo de trabalho, né. E aí no processo você fica trocando, você vai visita muito o cliente, assim, para mostrar o projeto, ou você faz tudo à distância? Não, normalmente como é que eu faço? Eu visito a casa do cliente, no primeiro dia pra gente saber se a gente vai ter necessidade de projeto mesmo para fechar, né, faço o orçamento, tiro as medidas, aí, faço a proposta para o cliente, se vai precisar de projeto ou não. Quando o cliente aprova, eu já tenho todas as medidas e todas as fotos que eu preciso para começar a fazer o desenho. Aí, durante o desenho, se eu tenho alguma dúvida de alguma medida, né, aí eu volto no terreno de novo, tiro as medidas que eu preciso e continuo fazendo o projeto. E aí eu entrego tudo, de uma vez. Eu faço a apresentação, coloco a planta baixa, as elevações, as medidas, pontos de luz, pontos de água, as espécies, né, eu faço, nas elevações por exemplo, eu coloco às vezes eu coloco o nome quando cabe, quando não tem muitos elementos na elevação, eu coloco o próprio nome da planta em cima dela, e na parte de ba na página de baixo eu coloco a foto real da planta, para o cliente ver que é naquela posição que essa determinada planta vai ficar. E aí no final eu coloco os renders. Eu sempre tento colocar no mínimo 10 renders para cada projeto, mesmo que é um canteirinho pequenininho, eu aproximo bastante a foto para ele ver detalhes da planta, aí eu tiro de um ângulo, tiro de outro, tiro de cima, para ele poder ver, eh, de de todos os lados, né, de várias formas como que o jardim vai ficar. E aí eu mando para o cliente, e aí eu sempre falo: "Ó, se você tiver alguma dúvida, vamos agendar uma ligação em vídeo", que aí é aquilo que eu consigo fazer de girar a imagem no software para ele ver, né, consigo aproximar, consigo afastar. Se ele quiser na hora que eu troque uma planta, ele não está muito seguro dessa planta, eu coloco lá na hora para ele ver, ele já consegue ver se precisa mudar, se não precisa. E aí, normalmente a gente fecha. Não É, precisa fazer outras visitas. normalmente não. Aí tem cliente ir na loja também, aí eu imprimo o projeto, o cliente vem na loja e eu falo: "Ó, essa daqui é a planta que eu vou colocar lá", né, porque algumas das plantas eu consigo usar, algumas espécies eu consigo usar as plantas que tem na loja, mas eu sempre prefiro colocar no jardim do cliente as plantas que acabam de chegar dos fornecedores, que é quando elas estão mais bonitas, né. Por exemplo, o forme é uma planta que ele fica bem, né, ele pode estar aqui há 3 meses, ele continua tão bonito quanto o dia que ele chegou do fornecedor. Mas gerânio, 11 horas, essas plantas mais delicadas, assim, eh, eu mostro para o cliente se por acaso a gente estiver na loja, mas eu já falo: "Ó, essa planta ela já está aqui há algum tempo, quando a sua planta chegar do fornecedor, ela vai estar bem mais bonita", né. Aí o cliente já vê qual que é a planta exatamente que ele vai ter lá. Não são todos que gostam de não são todos nem que têm o tempo para vir, né, a maioria dos clientes que a gente atende em Mariporã normalmente mora em São Paulo. Então só consegue vir de final de semana e de final de semana ele quer, sei lá, ficar com a família. Então eles confiam, né, nas imagens que eu mando. E no final o programa te ajuda, no processo todo? Nossa, o programa me ajuda no processo total, do início ao fim. Até mesmo antes de fechar o projeto, o programa me ajuda com as imagens que eu do portfólio, né, que eu gerei, que eu consigo mandar. Né, você virou paisagista desde quando? Desde 2020, mais ou menos? Na pandemia, 2019? Acredito que por aí, acho que 2020, acho que 2021 eu já estava fazendo projetos. Então nesses 5 anos de paisagismo, qual que é a parte mais que você acha mais satisfatória, assim, no seu trabalho? Olha, eu sou uma pessoa extremamente criativa, né, então assim, se eu pudesse escolher o que eu faria 90% do meu tempo seria projeto. Eu amo ver a ideia sendo construída mesmo, né, do cliente falar assim: "Yedes, eu quero que meu filho tenha um lugar para andar descalço com o pé na grama, eu quero que ele veja
beija-flor, e aí você pegar e construir esse local e eu consigo ver até a criança brincando lá, né. Eu também tenho uma filha, então a gente fica meio emocionado quando a gente fala de criança, né. Mas essa parte de você ver um lugar que era vazio, se transformar, dar significado para esse lugar, né, pra fazer as pessoas criarem memórias felizes desse lugar é o que me eu adoro ver a reação do cliente vendo, né. "Ai, nossa, você lembrou de colocar isso. Ai, você entendeu o que eu queria, você conseguiu perceber a minha ideia", que tem cliente que não consegue se expressar muito bem, você tem que entender ele entre linhas, né, você tem que pegar o que tá meio escondido ali. E eu acho que eu faço muito bem isso, né, eu sempre tento trazer uma parte emocional para o projeto, né, para o cliente fazer essa conexão. E é isso que eu mais gosto, assim, fazer projeto meu dia passa tão rápido, parece que eu fiquei sentada apenas 1 hora aqui, quando eu vejo já tá na hora de ir embora, sabe. Nem parece que trabalhou. Não, não é trabalho, de verdade, não é mesmo. A parte de execução é um pouco trabalhosa, né. É um ambiente que te cansa, né, você tem que trabalhar debaixo de chuva, tem que trabalhar no calor do sol, você fica queimada de sol, você fica cansada, porque você tem que pegar a planta, levar a planta, agachar, levantar, tirar do caminhão, fazer a limpeza, regar. É uma coisa que exige, fisicamente bastante, né. Mas eu acho gostoso também, porque é quando eu vejo o que eu criei no computador se tornando realidade, é uma parte muito boa também. Você vê o desenho surgindo, né, assim, isso é É, muito legal mesmo. é. Sai do virtual e começa a virar real, né, é um sonho que se realiza, isso é bem legal, É literalmente o sonho que se realiza. né. Você sonhou primeiro, compartilhou o sonho com seu cliente e depois viu ele acontecer. É. Você tem experiência de posterior, assim, depois que está pronto, ir, visitar o cliente para ver porque uma coisa é a emoção quando ele vê o desenho, né, mas depois com a obra pronta. Sim, a gente tem, como eu falei, a gente faz a parte de manutenção também, né. Então grande parte dos clientes que fazem a execução de um projeto comigo, eles escolhem para fazer a manutenção também. Então é normal eu visitar um jardim que eu fiz o projeto há anos atrás, ontem mesmo, né, eu fui no projeto desse cliente do jardim vertical. Esse cliente foi engraçado, porque a gente teve uma divergência no projeto dele, né. Ele tem uma fachada e de um lado, a parte de trás da fachada dele é vazia e do outro lado, a parte de trás da fachada dele tem a casa dele. É uma fachada só, né, só que tem essas 2 diferenças na parte de trás. E de um lado, eu fiz a sugestão de fazer um design mais tropical. A casa dele é como se fosse um chalé, ela é toda de madeira, tem aquele telhado típico de chalé mesmo, pontudo, né, e ele falou: "Ah, eu do outro lado eu quero colocar uma casuca". Aí eu falei: "Não, calma". Falei: "Não dá pra gente colocar uma palmeira e trabalhar com plantas tropicais desse lado, e desse lado a gente colocar fazer um estilo mais europeu". "Não, mas eu quero, é meu sonho, porque um dia eu vou ter um filho, e aí eu vou enfeitar essa árvore, ela vai ser gigante, eu vou enfeitar ela para o Natal". Eu falei: "Não, mas eu não vou conseguir fazer isso". Eu falei: "Vai contra os meus princípios colocar fazer um lugar, uma parte tropical e uma parte ali". "Não, mistura as plantas, vai, faz pra mim". Eu falei: "Não, eu vou fazer o que você quiser". Falei: "Mas eu digo que toda vez que eu passar aqui eu vou sentir uma dor no meu coração". Aí ele falou: "Não, coloca que vai ficar legal, que vai ficar legal". Eu coloquei, um pouco de contragosto, né, a gente tem que fazer a vontade do cliente, claro. E aí eu tentei deixar aquela árvore o mais tropical possível, mas é impossível, porque ela é um pinheirão, né, você olha pra ela, você já lembra da Europa. Então tá, fiz, quando a gente colocou aquela árvore lá, ela devia ter mais ou menos uns 2,5 metros de altura. Isso faz o quê? 4 anos atrás. E aí, ele me chamou de volta, né, e essa árvore agora ela já tá passando dos 5 metros, ela tá maravilhosa, linda, enorme. E aí ele falou: "E aí, toda vez que você passa aqui, você ainda sente o incômodo?" Eu falei: "Não, agora ela tá dá um quentinho, assim, no meu coração, ela Superou ah, superou seu trauma com a casuca do cliente? sim, mas eu Ah, não recomendo, tá, eu não recomendo fazer esse tipo de concessão para o cliente, porque, eu não sei, parece que eu gosto de quando o projeto tem uma harmonia. Então, se eu começo o projeto com estilo tropical,
eu tento levar elementos desse jardim para todas as partes da casa, né, para ter essa unidade, onde parece que você realmente planejou cada pedaço do jardim, né. No caso dele, eu sinto a sensação de que aquela árvore entrou antes ou depois do resto do jardim, né. Só que por que que eu comecei a gostar dela? Porque eu vi, o quanto o cliente ela conforta aquele cliente, né, o quanto ele está satisfeito com aquele jardim. E é isso que me conforta, o principal é que o cliente esteja feliz com o jardim dele, né. No final o jardim é dele, né. Ele é Exatamente. seu, mas é dele também, né, é uma negociação você com o cliente, porque você quer, né, uma harmonia até para você poder ter orgulho do seu projeto, mas ele é ele que vai viver aquilo todo dia, né. É, sim. Não, é que esse cliente especificamente, ele é muito detalhista, e é ele que cuida do jardim dele, né, ele adora se sujar de terra, ele gosta de ver a planta desenvolvendo, e justamente por ele ter esse olhar tão detalhista quanto o meu, algumas coisas ele fala: "Eu quero assim e não abro mão", então tudo bem, né. Só que aí, por exemplo, no jardim vertical, a gente tinha uma espécie que eu queria colocar lá, que é a trapoeraba roxa. Eu queria colocar ela lá justamente por ela ser roxa, eu queria que quebrasse aquela quantidade de verde do jardim vertical dele, né. Só que, junto aqui aos meus fornecedores, eu não estava achando uma planta que teria o tamanho suficiente para ficar bonita no jardim vertical. Ela tinha que ser cheia e não tão comprida. E os fornecedores só estavam me entregando elas muito compridas, né. E aí eu falei: "Não, então a gente troca pela Eresine, que ela não é roxa, mas ela tem um vermelho muito bonito". E aí o que que aconteceu? Ele andando de carro na rua, passou numa calçada e uma planta roxa chamou a atenção dele. Olha, ele estava na estrada, ele parou o carro no acostamento, atravessou a estrada e foi tirar foto da tapoeraba roxa que ele tinha visto na estrada. E aí ele falou: "Não, porque eu quero essa". Eu falei: "Mas Matheus, essa planta, ela tá muito magrinha, vai ficar um buraco no seu jardim vertical". "Não, porque a cor dela é linda, porque eu quero essa, porque vai ficar linda, porque eu quero essa". Eu falei: "Olha, eu vou colocar um vaso da tapoeraba aí pra você ver a diferença". E toda a tapoeraba que os meus fornecedores estavam me mandando, elas não estavam super roxas, porque elas são de estufa, né, então ela não ficou tão roxa igual aquela que estava o tempo todo exposta no sol. E aí eu expliquei pra ele, eu falei: "Olha, eu não tô conseguindo a sua trapoeraba, mas eu vou colocar a Eresine". Aí levei a Eresine, eu vi que ele não estava muito confiante, mas aí até que enfim eu consegui uma bendita trapoeraba roxa pra colocar lá pra ele. Eu estava colocando, eu nem tinha terminado de encaixar o vaso no painel dele, ele falou: "Não, pode deixar, já entendi, não precisa colocar". Falei: "Não, vê a tapoeraba", ele: "Não, eu já entendi". Ele falou: "Tá parecendo que ela tá parecendo que ela tá doente, é uma planta que ela não pode ficar pendurada". Eu falei: "Então, você vamos continuar com a Eresine?". Aí a gente terminou, colocamos a Eresine no lugar, ele: "Nossa, essa Eresine é muito linda". Eu falei: "Ela no final das contas, ela vai ser a estrela do seu jardim, né". E aí no final eu queria fazer umas podas na Eresine, porque tinha algumas partes dela que estava com um galho muito grande, indo em cima da outra, ele: "Não, não corta, não corta ela, pelo amor de Deus". Eu falei: "Não". Falei: "É só pra acertar um pouco". Ele: "Não, deixa ela assim, ela tá muito linda". Falei: "Ah, tá vendo?". Então a gente acabou concordando nessa parte, não concordamos na época, mas concordamos na Eresine. É uma negociação, né, sempre uma negociação. Como eu queria que aquelas plantas tivessem fossem uma espécie de almofadona para esconder toda o fundo, né, eu queria que só visse planta mesmo, eu não alterei o tamanho da Eresine. Só que aí ficou desproporcional, né, perto das outras plantas que tinham uns 35, a Eresine parecia uma árvore perto das outras, então eu tive que aumentar as outras também, né. E aí por isso que não vai ficar igual ao 3D. Eu não tenho como falar para o fornecedor: "Me manda uma Eresine com 30 centímetros de altura e 30 centímetros de altura. Eu preciso de 40 vasos desse jeito", ele vai rir da minha cara, ele vai falar: "Yes, é planta, não é assim que funciona", né. Mas a gente conseguiu adaptar, a gente, aumentou um pouco mais o tamanho de todas as outras plantas e aí deu certo, ficou melhor do que eu imaginei, só que fica diferente do 3D, né. Mas mesmo assim, é uma diferença que vale a pena a gente mostrar Ah, os sim. 2, né. Os 2, acho que deve ter ficado bonito, todas 2, tanto o 3D quanto o jardim, né. Sim, eu achei que se eu conseguisse fazer o desenho do 3D, ia ficar muito bonito. Mas esse desenho que eu fiz com as plantas maiores, ficou perfeito. Muito bem. E Edson, no final, você acha que o cliente, quando é um casal, assim, nesse o jardim residencial, né, que você normalmente está fazendo,
Quem que é o que é apaixonado pelo jardim, é o homem ou a mulher? Ah, já peguei clientes casais de todos os tipos, viu. Já peguei mulheres que falavam: "Olha, você fala pra ele, faz assim com a cabeça que sim, mas você vai fazer o que eu tô falando, tá bom? Não deixa ele estragar o jardim". Ele tem o gosto péssimo pra decoração, pra jardim, então não escuta o que ele tá falando. Como eu já peguei mulheres também que falaram: "Ó, o que ele falar, se faz, tá feito", né. Depende muito do casal. E tem casais também que são assim, Edson, você vai ter que encontrar um meio termo, porque eu quero, ela quer e você vai ter que se virar aí pra dar o que os 2 querem. Também já encontrei muito desse tipo também. Aí você vai ter que fazer as pazes do casal, né, uma terapia. Eu já tive uma situação que eles tinham um canteiro, desses canteiros que ficam no meio da piscina, como se fosse uma ilha. Aham. O marido queria uma palmeira específica, a esposa não queria essa palmeira, porque ela disse que ia atrapalhar a ia fazer sombra na piscina, e ela falava que ela não queria sentir frio na piscina, porque aqui é muito frio. E aí eu lembro que eles não estavam entrando num acordo, né. Eu mandava uma foto, o marido aprovava, a mulher desaprovava. Eu mandava outra, a mulher aprovava e o marido desaprovava. Aí eu falei: "A gente vai ter que, né, entrar num acordo". Aí eu lembro o que que eu fiz. Eu peguei uma espécie de planta, se eu não me engano é o meu cófito, é a chuva de prata. E eu combinei a palmeira com essa planta no meio da piscina, só que para ficar legal, dar esse efeito, essas 2 espécies elas tinham que se repetir ao em volta da piscina, na parte de canteiro que sobrava em volta da piscina. E aí foi isso que eu fiz. Eu coloquei a palmeira que a esposa não queria e o marido queria, e coloquei a planta que o marido não queria, mas que a esposa queria. E aí eu repeti a palmeira e a planta em volta. E aí eu falei: "Ó, eu acho que se vocês 2 não concordarem agora, a gente vai ter que começar o projeto do zero, porque eu vou ter que mudar todas as espécies, senão não vai ficar bom". E aí mandei o 3D. E aí quando eles viram, eu lembro da reação dela apertando o braço dele, assim, de gostando da imagem, né. E aí eles ficaram em silêncio, assim, por um tempo e falaram: "É, você conseguiu descobrir o quebra-cabeça, é isso aí, ficou perfeito". E aí deu super certo. Porque eu acho que eles não sabiam se expressar, né. Enquanto ela gostava até da palmeira, ela só não queria que tivesse naquele local, ela ela achava que, sei lá, que poderia ter uma palmeira melhor, né, e ele estava certo de que aquela espécie era que ele queria. Quando eu repeti e fiz isso que eu já te falei, que é criar essa unidade, criar essa intenção, né, como se o jardim todo tivesse sido programado para ser daquele jeito. Aí você olha para a imagem e você sente um conforto, assim, né, porque você vê que tudo faz sentido, tudo tá lá por um motivo, né, e aí eles ficaram satisfeitos, e aí deu certo. Que bom, é a sensibilidade profissional, né. É É, negocia e é uma negociação, você conseguiu chegar no ponto comum. é, Legal, legal. E eu fiquei sabendo que você testou a IA da Huawei, aí já é uma curiosidade. Você sim, gostou? Como é que foi? sim. Eu gostei muito da primeira opção que ela dá, que é a realista, porque quando eu faço render no software, né, no Final eu sempre gosto de mudar o horário, né, eu sempre coloco normalmente nos horários mais claros do dia. Porque eu acho que a sombra, ela dá muito sentido, dá muito realismo na imagem, né, então se a sombra tá muito fraquinha, é claro que tem também a questão pessoal, né, de de como que um determinado paisagista vai achar que a imagem dele fica melhor. Eu gosto da imagem o mais clara possível, né, então eu sempre coloco nos horários mais claros para aquela imagem ficar com essa sombra bem definida que eu acho que fica bonito. E aí quando a gente testou, eu já tinha um render posicionado mais ou menos no mesmo lugar, né, quando eu e a Geisa testamos a inteligência artificial, o que que aconteceu? Parecia que ele tinha equilibrado ainda mais a claridade da imagem com a sombra. Então ele conseguiu reforçar as sombras, mas ele deixou a imagem mais clara. E e eu acho que tem uma espécie de filtro também, que deixa como se fosse, ele deixa acho que as linhas mais suaves, então parecia uma pintura, né, o que eu achei muito lindo.
Eu até ia mandar a imagem para o meu cliente, estava me preparando para mandar ela quando eu vi que uma das espécies da horta, eu acho que era a lavanda, estava sem flor. E aí eu falei: Acho que ele vai ficar confuso se eu mandar", mesmo porque a gente ainda estava na parte de definir mesmo quais as ervas ele usa lá, né. E aí eu acabei optando por não mandar agora para ele. Mesmo porque eu ainda quero fazer mais testes, né. Quando eu coloquei os outros tipos, que eu acho que tem a realista, É o fiel, o equilibrado e o criativo, né. isso, o criativo. O criativo eu acho que para cliente eu não vou poder usar, porque ele muda muito, assim, mas eu tive várias ideias de usar o criativo, pra fazer post mesmo de divulgação, porque ele não vai ser de um jardim que existe, né. E os meus É. renders, eu consigo utilizar os meus próprios renders, fica muito legal, porque eu pensei em criar uma espé um quadro com 4 imagens diferentes e colocar um desses criativos, né, porque ele fica quase surrealista, né. Ele é criativo demais, né. Ele o É. a inteligência artificial dá a louca e Mas eu achei legal, porque eu acho que pode chamar a atenção, né, às vezes o cliente nem tá procurando nada de paisagismo e vê uma foto dessa, vai falar: mas ele também pode te dar ideia, né, porque você pode até olhar e falar assim: "Eu acho que, pô, até que a ideia da IA foi boa, eu posso mudar o projeto", né. Sim, inclusive nesse criativo ele mudou a cor do tijolo, do caminho, ele colocou uma espécie de pedra mais dourada, assim, inclusive tinha um brilho dourado nessa imagem criativa. E aí eu falei: "Nossa, que bonito, né", eu até pensei em mandar para o cliente, fazer de repente uma pavimentação com uma pedra dourada, que eu achei que ficou muito bonito lá, deu um contraste muito bonito com a grama, assim, sabe. Ao mesmo tempo que ficou sofisticado, se ele porque a minha proposta é bem mais rústica, né. E quando ele colocou esse dourado, eu falei: "Ficou um pouco mais sofisticado, pode ser que o cliente goste, né". Então eu pensei em mandar pra ele colocar uma pedra dourada, assim, cor de areia, um pouco mais caramelo, que eu achei que ficou bem bonito. No final você pode trocar ideia com a inteligência artificial para pedir sugestões aí, Sim, exatamente. né. Legal. Eh, bom, Ieds, agora nós estamos caminhando para o fim da nossa conversa, tá ótimo, mas tudo tem que acabar, né. Eu queria que você desse uma dica para quem está querendo começar no paisagismo. O que que você recomendaria para a pessoa, vamos dizer, começar com o pé direito na área? Olha, eu vou falar por experiência própria, né. O que me travava muito, mesmo eu tendo, como eu falei, né, eu cresci aqui, então assim, Sa eu conheço muitas espécies de planta, né, eu até brinco com a minha filha no carro: "Filha, que planta é essa?". Aí ela já conhece a primavera, ela já conhece, manacá da serra, as árvores que mais tem aqui, ela já sabe. Então, eu sempre tive muito contato com planta, então eu já tinha um certo conhecimento, né. Eu sei, por exemplo, que tipo de planta gostam mais de sol, de olhar, a gente já sabe quais melhor da sombra. Então assim, o conhecimento básico eu já tinha. O que me atrapalhou muito foi a falta de confiança em mim mesma, né. Mesmo para poder mexer no software, né, quando eu entrei como paisagista, o meu primeiro projeto foi para uma amiga, o que assim, foi foi o que abriu as portas para minha confiança, né. Eu tive a oportunidade de fazer um projeto que mesmo que se eu errasse, eu podia consertar porque eu estava num lugar seguro. Então, foi ótimo que eu tive essa chance, né. Só que mesmo no segundo projeto, no terceiro projeto, no quarto projeto, eu vi que o roteiro era o mesmo, basta você começar. "Ai, eu não tenho ferramenta, eu não sei desenhar", dá o seu jeito de começar de alguma forma, né. Quando eu não me sentia segura de mostrar um desenho que eu tinha feito à mão, porque não estava muito bom, não tinha os melhores materiais para deixar aquela apresentação muito bonita, eu pegava imagens da internet, colocava no PowerPoint e fazia uma planta baixa, né. Então assim, o conselho que eu dou é: não tenha medo de começar, porque eu demorei 6 meses com essa ferramenta incrível, porque eu tinha medo de não conseguir entregar uma coisa legal, né. E hoje em dia os elogios que eu mais recebo é justamente pela apresentação do meu projeto, né. Então assim, o que eu aconselho, não tenha medo de começar, começa com as ferramentas que você tem, porque aí você vai vendo que um projeto ele sempre vai te ensinar
muitas coisas para ir para o próximo projeto, né. E quando você olhar para trás, você vai ver o tanto de bagagem que você acumulou, e aí que você começa a se sentir confiante, né. O Visual Plan, ele me ajudou demais, porque uma das minhas maiores inseguranças era apresentar o projeto para o cliente, porque na minha cabeça o jardim estava incrível, estava perfeito. O difícil era eu conseguir passar o que estava na minha cabeça, mostrar para o cliente, né. E quando você tem uma ferramenta dessa que nem o software, nossa, a ideia que você tinha na sua cabeça que já era boa, quando você finalmente consegue colocar lá, ela fica ainda melhor. Não só porque você conseguiu deixar bonito do jeito que você queria, mas porque você consegue ser específica, né. Materiais, a gente vai ver a grama no chão dele, ele vai ver, o tamanho que aquela árvore vai ter, ele vai ver a os frutos na árvore. Então, você consegue costurar tudo de um jeito completo, assim, né. Então, se você tem a ferramenta, ótimo, se arrisca, brinca, pega a foto do Google, tenta copiar. Tenta fazer aquela casa, tenta fazer aquele jardim, né. Outra coisa que eu gosto muito, que os meus clientes elogiam muito também, é que eu dou muita importância para representação fiel do espaço que eles têm lá. Se eles têm uma casa de madeira, eu vou fazer a casa de madeira, eu vou tirar as medidas da casa, eu vou tentar fazer o telhado daquele jeito, né, vou tentar usar os revestimentos mais semelhantes possíveis, né, para o cliente ter essa familiaridade. E quando você constrói um jardim que a casa tá lá, mas você não mostra a casa, isso pode ser em qualquer espaço, né. Ele pode estar em qualquer lugar, mas se a casa do cliente tá lá, ele vai ter essa familiaridade já e ele vai conseguir se sentir naquele espaço, então ele vai saber se ele vai gostar dessa proposta que você tá fazendo ou não, né. Acho que é esses 2 conselhos que eu posso dar. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Edes. Foi uma ótima conversa. Prazer foi meu, você. Eu te agradeço aí pelo convite. E por tudo também, né, por me selecionarem para experimentar a inteligência artificial, eu adorei, achei muito legal. Com o tempo, com certeza, ela vai ficar ainda mais fiel, e aí eu tenho certeza que eu só vou usar a inteligência artificial para apresentar os render, porque se ela no começo já tá boa assim, né, imagina depois que fizerem os próximos, acertos lá. E obrigada mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço e até a Obrigada. próxima. Até. Obrigada. Tchau. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.